Olá, meus queridos juvenis! Hoje vamos estudar mais um tema incrível na nossa escola bíblica. Pegue sua Bíblia, lição e um bloco de anotações e vamos à aula. Acompanhe comigo mais essa maravilhosa aula e vamos aprender juntos. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a esta nossa exploração profunda sobre um dos temas mais fascinantes da história bíblica. Hoje, vamos mergulhar na verdade de que os milagres de Jesus definitivamente não eram só atos aleatórios de compaixão. Na verdade, cada cura, cada toque e cada restauração era literalmente o reino de Deus invadindo um mundo caído. É uma jornada incrível que vai desde o problema original da humanidade até a nossa restauração completa. Nossa rota de hoje é bem direta. Passaremos pela introdução ao mundo caído, a origem das enfermidades, o Deus que sara, como Jesus restaura a saúde e, por fim, a redenção integral. E para dar o pontapé inicial, temos que encarar um questionamento bem profundo, daqueles que desafiam a mente humana há séculos. Se existe um poder divino capaz de curar, por que a nossa realidade ainda é tão cercada por doenças e sofrimento? Manter essa pergunta em mente durante a nossa análise é crucial, porque a resposta não está só na biologia, mas numa linha do tempo teológica que muda totalmente a forma como enxergamos a fragilidade humana. Então vamos ao nosso primeiro ponto, a origem das enfermidades, explorando as consequências do Éden. É fundamental a gente lembrar que a doença e a dor nunca fizeram parte do projeto original, sabem? O relato do Éden é pura harmonia. A introdução da doença é, na verdade, a consequência de uma ruptura gigantesca. E a língua hebraica capta isso perfeitamente com a palavra roli. Esse termo antigo não descreve só um vírus qualquer. Ele transmite a ideia de fraqueza, aflição, de uma deterioração mesmo. A doença não é algo natural, ela é a manifestação física de uma humanidade que foi fraturada. A desordem moral e espiritual transbordou e simplesmente bagunçou toda a estrutura biológica da criação. O que nos leva à nossa segunda parte. Um Deus que cuida da nossa saúde e a aliança de cura. Porque, olhem que incrível, mesmo com essa queda drástica, a humanidade não foi abandonada à própria sorte. Lá no deserto, diante daquelas águas amargas de Mara, surge uma revelação de tirar o fôlego, o termo YHWH Rafa. A etimologia aqui é profundíssima. Rafa significa curar, reparar, tornar saudável de novo. Não estamos falando de uma energia distante, mas do próprio Criador colocando a mão na massa e intervindo ativamente como grande restaurador da ordem, tanto no corpo quanto no espírito de Israel. Mas tem um detalhe super importante aqui, um equilíbrio vital. Se a gente olhar para textos antigos, como aquelas leis alimentares e sanitárias de Levítico 11, fica claro que a fé não anula a nossa responsabilidade pessoal. Confiar na intervenção divina caminha lado a lado com hábitos equilibrados e sábios. A fé genuína exige disciplina. Ela abraça o cuidado físico preventivo simplesmente como uma forma de respeitar e cuidar da vida que nos foi dada. E é fascinante ver como essa lógica de restauração atravessa os séculos. As profecias e os padrões da lei no Antigo Testamento mapeiam perfeitamente o que a gente vai ver acontecendo no Novo Testamento. A promessa de Isaías sobre Deus carregar as nossas enfermidades se cumpre milimetricamente nos relatos de Mateus. Aquele mesmo Deus que se revelou nas águas de Mara é o exato poder que vemos em ação no ministério de Jesus e logo depois no trabalho dos apóstolos. É uma linha contínua e perfeita de intervenção. Chegamos então ao nosso terceiro ponto: Jesus salva e restaura a saúde e a autoridade messiânica. Com todo esse cenário montado, a gente finalmente entra nos evangelhos. É aqui que o reino de Deus não é só uma promessa distante. Ele rasga ativamente a escuridão através do Messias. E este relato de Mateus atua como a âncora de tudo isso. Notem bem a tríade inseparável das ações de Jesus na Galileia. Ele ensinava as mentes, pregava as boas novas do reino e curava os corpos. Não era só um ensino intelectual ou só assistência médica, era uma intervenção total. A restauração acontecia em todas as dimensões da existência humana de uma só vez. Para entender o peso disso na prática, imaginem um cenário hiperrealista e absurdamente doloroso daquela época. O termo grego haimorrhousa descreve uma mulher com uma condição de sangramento contínuo. Gente, são 12 anos sofrendo não só com a fraqueza física extrema, mas com uma impureza ritual que a isolava de absolutamente toda a sociedade. Quando ela vai lá e toca o craspedon, a franja da veste que representava a identidade judaica, ela está estilhaçando barreiras imensas em um ato de puro desespero e fé.
E esse contraste ilumina brilhantemente como as coisas funcionavam. Pense nas opções de um paciente no primeiro século. Depender da medicina limitada de Hipócrates ou Galeno, usar ervas rudimentares, pagar custos tão absurdos que levavam famílias inteiras à miséria, e tudo isso sem garantia nenhuma. Do outro lado, surge a autoridade do Messias, intervenções imediatas, totalmente restauradoras, acessíveis sem custo financeiro e impulsionadas por pura autoridade divina. A diferença entre a tentativa humana e a solução do reino é abissal. Então o que a gente precisa pegar aqui é a amplitude gigante dessa intervenção. Quando Jesus vira e diz, a tua fé te salvou, a palavra grega nos textos originais é sozo. É um termo magnífico, porque não é um simples band-aid biológico. Sozo significa salvar, curar e restaurar por completo. A reintegração não acontece só nas células do corpo, mas ela restaura a dignidade social e a identidade espiritual da pessoa. É a reversão completa do impacto da queda. A partir dessas histórias, a dinâmica da fé fica muito clara pra gente. A fé aqui nunca é retratada como um sentimento passivo ou só um pensamento positivo. É sempre uma ação deliberada e corajosa. É agir contra barreiras e desafiar leis de pureza. Começa com uma confiança total na identidade de quem tem o poder, como quando os cegos gritavam pelo Filho de Davi, e culmina numa restauração holística e imediata. Isso nos traz ao ponto 4, a redenção integral e o reino invadindo a terra. Mas, afinal, como isso tudo afeta a gente hoje? O objetivo não é observar milagres antigos como se fossem peças de museu, mas aplicar essa lógica do reino na vida cristã moderna. E para isso, a gente precisa evitar algumas armadilhas. Existem 3 erros clássicos que causam muita confusão hoje em dia. O fatalismo de achar que Deus não cura mais, a pressão irreal de que todo cristão que tem fé precisa estar sempre saudável fisicamente, e o reducionismo de dizer que milagres antigos eram só ilusões psicológicas. A nossa compreensão tem que passar longe desses 3 extremos. E esse é o grande resumo teológico da nossa exploração. Por mais extraordinário e incrível que seja um milagre biológico, a cura física na sua essência é temporária. Ela é uma placa de sinalização viva, apontando para uma realidade muito maior. A verdadeira redenção, aquela restauração profunda do espírito e do vínculo original que a gente perdeu lá no Éden. É isso que carrega peso e consequências absolutamente eternas. E para encerrar a nossa apresentação de hoje, deixo uma imagem muito poderosa para reflexão. Naquele dia tumultuado na Galileia, uma multidão inteira esbarrava e apertava o Messias, movida por pura curiosidade ou fascínio, e nada acontecia. Mas um único toque, carregado de dependência e de uma fé deliberada, extraiu restauração e literalmente parou o reino de Deus no meio do caminho. Fica a grande provocação. Diante de tudo que vimos, qual é a natureza do nosso toque hoje? Graças a Deus por esta aula e te espero no nosso próximo episódio, viu?